Testamento, essa segunda epístola de Timóteo foi provavelmente o último texto de Paulo. Não o último texto do Novo Testamento, porque os últimos foram escritos pelo apóstolo João. Mas esse é provavelmente o último de Paulo preso. E existe uma forte possibilidade de que ele tenha saído daqui, como ele próprio diz no capítulo 4, para morrer, porque ele sabia que a morte estava ali esperando na próxima esquina da parede da prisão. Era iminente, era a qualquer momento. Mas ele diz a Timóteo, abandonado, sozinho, largado por todos, num calabouço frio, somente com a amizade de Lucas presente com ele. E ele implora, vem logo, Timóteo, traze os livros, eu estou morrendo de tédio. Vem para cá, eu fui abandonado por todos, inclusive pela comunidade da fé. Vem. Os que se levantam contra mim têm nome, têm cara, têm cheiro e são maldosos, como Alexandre, o latoeiro. E as deserções são numerosas. Vem, eu estou em profunda solidão e tristeza, mas o meu coração não se abate, porque eu sei que a coroa da vida já me está reservada, a qual o Senhor, o reto juiz, dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então vem logo, Timóteo. Mas sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos, cristãos e não cristãos, mas ele se refere sobretudo a cristãos, esse é o contexto, é para cristãos que vinham negando a fé, contexto antecedente, contexto imediato é sobre cristãos também. Portanto, esse texto aqui é para cristãos. Tempos difíceis, promovidos sobretudo por cristãos, pois os homens serão egoístas. Normalmente os homens são egoístas. O que não é normal é gente que se torna discípula de Jesus viver de modo egoísta, ao extremo do egoísmo. Gente que só pensa em si, gente sem empatia, sem solidariedade, sem compaixão, sem misericórdia. Gente que acha que a melhor solução para quem até aqui não deu certo é ser morta. Gente que não se importa mais com a dor dos outros. Os homens serão absolutamente voltados para e sobre eles próprios. Avarentos. Não haverá nenhum espírito de dadivosidade, de generosidade, de socorro. Serão jactanciosos, cheios de empáfia, arrotantes das suas presunções, arrogantes em relação às suas supostas inteligências, capacidades e poderes, ainda que nada disso seja verdade, mas eles se tratam assim, é um modo de ser. A arrogância passa a ser um estilo de vida. Os homens serão blasfemadores, blasfemadores uns contra os outros, falando mal uns dos outros, destruindo a reputação uns dos outros, degradando uns aos outros, destruindo, desconstruindo, esfacelando, pulverizando o caráter, a imagem, a percepção que alguém possa ter do próximo. Eles blasfemam em todos os lugares. Eles não têm o menor pudor para com ninguém. O grande prazer deles é, antes de tudo, jogar a sua peçonha, o seu veneno, a sua maldade,
as suas torpezas sobre o próximo. São desobedientes aos pais, completamente. Não é episódico aqui e ali. É uma atitude, é uma cultura de rompimento com a honra ao pai e à mãe, com respeito a quem quer que seja. E não é só porque os pais andam perdendo qualidade paterna e as mães perdendo qualidade materna, mas é desobediência generalizada até contra aqueles que são bons pais. Mas a atitude é essa, hostil ou ingrata. Você pode fazer e oferecer e doar e entregar e ajudar e capacitar e investir e fazer o seu melhor, mas eles dirão que você não estava fazendo mais do que a sua obrigação. E se você cobrar alguma coisa, eles dizem que não pediram para nascer, que a responsabilidade é sua, inclusive de mantê-los existindo contra todas as convicções do que seja melhor na vida. E que esse é um problema seu, porque no coração deles não existe uma única sensibilidade de gratidão. São irreverentes, não respeitam gente velha, nem cabeças brancas, nem o trabalho passado, nem o serviço feito, nem as dores carregadas, nem as fraquezas presentes, dado ao tempo decorrido, não respeitam nada, é irreverência sobre irreverência. Ninguém se levanta para a mulher grávida, para a mulher idosa, para o homem de pernas fracas, para aquele que já não enxerga bem ou não enxerga nada, para o deficiente, irreverência em todos os sentidos. Um desafeiçoamento, também diz Paulo, os homens perderão as afeições naturais, se tornarão desafeiçoados, não sentirão mais nada por filhos. Enquanto for conveniência deles ter aqueles filhos, eles os mantêm. Quando deixa de ser conveniência deles, ou porque o casamento acabou, ou por qualquer outra razão, eles ignoram para sempre, dão as costas e desconhecem. E não sentem nada, assim como são desafeiçoados em relação a pai, a mãe, a irmãos, a supostos amigos, como eles rompem com uma naturalidade enorme, vínculos que se pensava serem permanentes, mas são subitamente rompidos, sem consequência, sem sentimentos, sem emoções, sem dor de consciência, porque eles se tornarão também implacáveis, impermeáveis, impenetráveis, inarrependíveis, incapazes de lucidamente voltar atrás. São verdadeiros broquéis, são como caras de pedra, são faces de diamante que penetram tudo, que vão adiante rompendo tudo, que não se sensibilizam com nada nem com ninguém, porque são implacáveis, são caluniadores, não necessitam que nada seja verdade. Eles podem criar, inventar, se pegar, pegou, se colar, colou, e a alegria deles é essa, é produzir, é construir, é criar, é montar fake news, histórias maldosas, perniciosas, injuriosas, caluniosas, portanto. São pessoas sem domínio de si e que justificam as suas loucuras, a sua perda de consciência, a sua violência, a sua entrega
aos impulsos do ódio, da raiva, da agressividade, dos gritos, dos palavrões, das energias de vontade de matar que eles expressam no falar. Ou seja, os homens serão assim, como diz Paulo, sem domínio nenhum de si. E a justificativa que eles dão para as piores coisas que eles fazem é: perdi a cabeça. Perdi a cabeça. Naquela hora ali eu perdi a cabeça e parece que perder a cabeça explica tudo. Que é natural perder a cabeça. Que é direito de todo mundo perder a cabeça e fazer qualquer loucura. É assim que se trata. Esse é o modo da não ética contemporânea tratar o comportamento perverso. Não, eu só perdi a cabeça. Por quê que eles tratam com tanta naturalidade o perder a cabeça? Porque, na realidade, se tornaram cruéis. Como diz Paulo, os homens serão cruéis. Haverá crueldade no olhar, no interpretar, no falar, na prática, no agir, no desejar, no amaldiçoar. É crueldade em cima de crueldade. Eles desejam o que é perverso. Por quê? Paulo diz, porque são inimigos do bem. É difícil a gente até entender essa frase, mas são aquelas pessoas para quem tudo que possa ser chamado de bem, elas se levantam contra. Bem é coisa de idiota, bem é coisa de careta, bem é coisa de babaca, bem é coisa de fraco, bem é coisa de gente que não tem coragem de fato, praticar as agressões próprias da falta de domínio próprio, da falta de autocontrole, da crueldade natural. Portanto, quem não é como a maioria vai se tornando e busca ser amiga do bem, só encontra pessoas que se põem de maneira antagônica a essas práticas da bondade, porque elas são, essas pessoas, inimigas do bem. Elas de cara sentem saída e dizem, tá, que esse idiota fica pensando que é melhor que a gente, essa panaca está pensando que é boazinha, melhor que a gente. O que é isso? Quer aparecer? Por isso que está fazendo essas obras boas. É por isso que se envolve com causas legais, é por isso que fica supostamente defendendo os mais fracos, e é por isso que nos exortam a que nós nos unamos a eles para fazermos uma coisa boa. Que se dane! Quem quer coisa boa, que vá trabalhar. Quem está com fome, que não coma. Pobre é pobre porque é preguiçoso. E vocês são amigos do bem, não. Vocês são amigos da preguiça e dos preguiçosos. Estão estimulando a que a sociedade não vá a lugar nenhum. Deixa morrer de frio. Não cobre, não. Porque os homens serão inimigos do bem. Serão traidores. Dar a volta em alguém. Deixar alguém que confiava neles para trás, largar pessoas, abandonar, dar as costas, seguir adiante, não sentir nada, machucar, magoar, rejeitar e abandonar, seguir sem sofrer, é coisa de quem desenvolveu o caráter e o espírito dos piores traidores. Porque Judas, chamado Iscariotes, que traiu a Jesus, era um bom traidor, que sofreu e foi tocado de remorso, dizendo, eu pequei, traindo sangue inocente. Mas esses aqui não vão fazer declarações dessa natureza jamais. Judas tinha que ser o padroeiro dessa geração, o santo,
porque é gente que piorou muito, 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 qualquer que tenha sido a traição de Judas, porque esses aqui são traidores sem remorso, sem arrependimento, são seres psicopatologizados, são pessoas psicopáticas, sociopáticas, são pessoas sem emoção, sem volta de reflexão e sentimento que possa produzir mudança de mente, de rumo e de rota no coração deles, porque são traidores convictos da traição como estratégia. Por isso são também atrevidos. São capazes de jogar qualquer coisa na cara de qualquer um. São pessoas do reino das baixarias. Eles têm prazer em baixar o nível, em gerar constrangimento de tal modo que os que têm um mínimo de bom senso e de autoconsciência se retiram, porque não aguentam a feiura de como eles fazem as coisas para envergonhar a todos, porque eles são atrevidos, são enfatuados, andam cheios de si, são cheios de ar, são peito erguido, nariz empinado, cheios de toda sorte de soberba. E são amigos dos prazeres, são amigos do hedonismo, daquilo que seja luxúria, do que eles possam fazer como autoindulgência, como autossatisfação física, carnal, psicológica, de autoglorificação do seu próprio desejo, da sua própria vontade, mesmo que para isso eles tenham que trair, que adulterar, que enganar, que passar por cima dos outros. Eles são amigos, é daquilo que lhes dá tesão, prazer e luxúria. São amigos dos prazeres, mas não são amigos de Deus. Eles não têm amizade com nenhum mandamento de Deus, com nenhuma palavra de Deus, com nenhum amor de Deus. Embora, Paulo diga, eles tenham forma de piedade. Quem olha para eles pensa que são gente de Deus. Quem não os conhece só ouve os seus aleluias, os seus glórias a Deus, os seus amém, os seus Deus é bom sempre. Ficam até pensando que são pessoas que têm alguma coisa do caráter de Cristo nelas. Mas é só jargão, é só chavão, é só imitação. Eles aprenderam aqueles cacuetes da religião, os cacuetes da falsa expressão de piedade. É isso que eles mostram a todos, essas falsas expressões de piedade. Mas no coração o que há é tudo quanto antes já foi aqui, por Paulo descrito e por mim repetido. Eles têm cara de piedade, são hipócritas, carregam aquela máscara da piedadezinha. Eles adoram ver-se, dissimulam-se a ponto de enganar os que não têm discernimento, os que não têm entendimento, os que não têm compreensão, os que não discerniram ainda, não o juízo perverso que julga os homens para designar inferno a eles, mas o juízo do discernimento, não da malícia, mas o juízo da sabedoria, que enxerga e diz não, esse não é o lugar para eu estar, que é o tipo de juízo, de prudência, descrito no Salmo 1, quando diz que feliz, que bem-aventurado é o ser humano que não anda no conselho dos perversos, dos ímpios, que não se assenta na roda dos que escarnecem, dos que ficam ali, e é tudo crente, escarnecendo, falando mal, blasfemando, que não se assenta na roda dos escarnecedores,
não se detém no caminho de pecadores para ficar de papo sobre a maldade, sobre as pautas da maldade, não anda no conselho, não se detém para as pautas do pecado, não se assenta nas rodas do escárnio. Antes o seu prazer está em Deus. Aqui é tudo o contrário, é o oposto que se instala no coração. Por isso é que Paulo diz a Timóteo, esses caras são os seres mais contaminadores. E eles dizem que aqueles que contaminam são os que têm religião diferente, crenças diferentes, vão a cultos diferentes, têm deuses diferentes. Esses são os que irradiam radioatividade do inferno, contaminação de demônios, é o que eles dizem. Mas, na realidade, os verdadeiros demônios são esses, que têm forma de piedade, jeitão de piedade, jargão de piedade, que têm a dissimulação da piedade, mas que negam o poder de Deus nas suas vidas. Deus não tem nenhum poder nas vidas deles. Eles gritam que Deus é poderoso só como jargão de guerra, para impressionar o povo incauto que não sabe de nada. Então eles gritam, aleluia, Deus é poderoso, glória a Deus. Mas na vida deles, a mulher deles sabe que o poder de Deus não habita neles. Que o que os habita é a falta de domínio próprio, é a crueldade, são inimigos do bem, são desafeiçoados, são implacáveis, são caluniadores, são cruéis, são jactanciosos, são arrogantes, falam contra a vida e a alma dos outros, são ingratos, não se lembram de quem os ajudou a chegar até aqui, nem mencionam o nome deles com gratidão, são irreverentes, são traidores, são atrevidos, são cheios de si, são amigos dos prazeres, mas não são amigos de Deus. Eles têm carinha de piedade, mas o poder de Deus que transforma a vida, que gera uma nova criatura, que faz nascer de novo, que muda o caráter, e que nos faz produzir o fruto do Espírito Santo, a saber, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, coisas essas contra as quais não existe recriminação em lugar nenhum, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, porque quem vive isso agrada a Deus em tudo que faz e em tudo que vive. Eles, no entanto, não têm esse poder de Deus, porque só esse poder de Deus nos faz viver esse tipo de vida boa, santa, justa, limpa, impregnada do fruto do Espírito Santo na casa da gente, no casamento da gente, com os filhos da gente, com os parentes da gente, com os amigos da gente, com os inimigos da gente no mundo. Só quando o poder de Deus, quando o dunamis do Espírito Santo iniciou um trabalho de desenvolvimento da nossa salvação, da nossa evolução, do nosso crescimento, da nossa maturação espiritual com temor e tremor, só quando isso está em nós como obra da habitação do Espírito de Cristo na gente, é que esse milagre acontece. Sem a presença desse Espírito, só tem fachada, só tem jargão, só tem máscara, só tem enganação. Aí Paulo prossegue dizendo o seguinte, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas das mocinhas, das mulheres levianas, das mulheres sobrecarregadas de pecados. Eles vão lá porque eles sabem que vai ter para eles. Eles aproveitam dos membros da igreja, das menininhas, cheias de tesão, de sensualidade, conduzidas por paixão, por carências. E eles são líderes, são pastores, falam em nome de Deus,
mas eles são maus. E quando eles encontram essas carências, eles tomam posse, eles usam, eles comem essas carnes como quem se serve de banquetes. Eles são também aqueles que não sentem nada e, por isso, eles aprendem sempre. Sempre eles ouvem alguém, tem gente dessa natureza que está aqui, que vem aqui aprender para enganar, aprender para dizer o que eu digo com as palavras deles para outras pessoas que depois vêm me dizer: ah, o senhor sabia que o pastor fulano segue o senhor? Porque ele diz as coisas que o senhor diz com as palavras dele, e eu conheço a pessoa e sei que não segue nada. A mulher dele sabe que ele não segue nada, os filhos dele também. Quem anda ao lado dele também não segue, não. Às vezes eu tenho a coragem de dizer: desculpa, ele está te enganando. É só palavra, mas ele não me segue, não. Eu não vou nem te dizer por quê, mas não me segue, não. Só fica sabendo disso. Ele aprende sempre. Mas para ele, para a vida dele, ele jamais consegue chegar ao conhecimento experiencial. Conhecimento no Novo Testamento é sempre de natureza experiencial. A gente só conhece se pratica. Se não pratica, não conhece. Quem conhece a palavra de Deus são os que a praticam. Jesus repete isso. E os apóstolos também. Sem prática, existe um conhecimento que não existe para Deus, porque é só teórico, acadêmico ou discursivo. O verdadeiro conhecimento é aquele que nos coloca no chão da vivência da verdade. É por isso que eles aprendem a teoria, mas jamais conseguem chegar à experiência da verdade, porque lhes falta o poder de Deus. Do mesmo modo como Janes e Jambres, que tem literatura paralela à Bíblia falando sobre eles, você os acha em algumas literaturas do judaísmo, mas a principal alusão bíblica aqui a eles é que eles teriam sido aqueles magos de Faraó, chamados para imitar a serpente de Moisés. Lembra que Moisés pegou o seu cajado? Mas antes de que ele fizesse isso, Faraó, que já tinha visto vários milagres sendo praticados por Moisés e os seus magos imitavam, e fez com que os magos jogassem suas varas, seus cajados no chão, e eles se transformaram em serpentes. Serpentes. Imagina serpentes. Ali, com toda a pinta de serpente. Aí Moisés pegou a vara dele e jogou no chão. E quando jogou a sua vara no chão, a vara de Moisés engoliu as varas feitas serpentes dos magos de Faraó. Então, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, lá na corte de Faraó, também estes resistem à verdade. A verdade, mesmo quando ela se manifesta, mesmo quando a verdade engole a mentira, mas eles resistem, eles resistem, eles resistem. São homens e mulheres de todo corrompidos na mente. A mente ficou toda pervertida, alterada, mudada. Todas as noções de bom senso, de realidade acabaram e se tornaram pessoas reprovadas na fé, reprovadas de antemão. Elas podem ter o maior número, podem ser consideradas por todos, mas já estão reprovadas em Deus na fé, porque eles não vivem o Evangelho. E o primeiro lugar onde eu tenho que viver o Evangelho é dentro de casa, como diz o Salmo.
portas adentro em minha casa eu teria um coração sincero. Mas eles não vivem o Evangelho. O Evangelho é para fora, é uma performance, é no palco. Não é para dentro, no lugar prioritário, na igreja primordial, que é feita da minha mulher, dos meus filhos, ou dos meus pais e dos meus irmãos. Porque se alguém, Paulo diz, não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, ainda que ande gritando fé por aí. Tem negado a fé. É réprobo quanto à fé. Já está reprovada, sua mente é toda corrompida. Eles, todavia, não vão ficar assim. Não irão avante muito tempo. A gente vê, parece que está demorando, né? Tem gente que me pergunta, Caio, quando será que a mentira de Beltrano, de Cicrano e tudo mais vai se manifestar? Eu digo, olha, eu não tenho a menor ideia, nem penso no assunto, mas eu tenho uma palavra a te dizer. Tome cuidado, porque olhando tanto para eles, você deixa de enxergar a si mesmo. E o que pode se manifestar sem que você note, vem a ser a sua própria mentira. Então, deixa que Deus cuida de cada um. Olhe para si mesmo, porque eles, a gente já sabe, como dizem os salmos, abundantemente, não irão avante. Não irão avante. Leia o Salmo 37, não irão avante. Essa aparência gigantesca, você vai chegar um dia, vai procurar e não achará mais. Porque a sua insensatez, a sua loucura, sendo crentes e vivendo como perversos, escondendo demônios no peito e botando uma cara de Cristo para o lado de fora, essa insensatez, essa loucura, será a todos evidente, como também aconteceu com Janes e Jambres, vai acontecer com esses caras também. Essa é a palavra do Evangelho para mim e para você nesse segundo dia no qual a gente está falando sobre apostasia. Eu me poupo de fazer comentários, porque só uma pessoa totalmente moca, entupida, bloqueada, que tenha criado uma crosta, que tenha impermeabilizado a consciência, que já seja um desses seres implacáveis e cruéis, não se sentiu mexido, não se viu refletido, não se percebeu exposto, designado, descrito, esculpido, pintado com detalhes, mediante a palavra que eu acabei de repetir a vocês. Nessa minha parceria com Paulo, meu irmão, eu repito a vocês, é tudo igual, e tudo ficou numa validade muito mais grave, porque quando Paulo falou isso, eles ainda tinham a desculpa de não terem tanta documentação, tanta escritura mostrando um Novo Testamento que está aí na tua mão, na tua cara, diante de ti, revelando os evangelhos de Jesus e a palavra dos apóstolos. Não tem desculpa, cara. Não tem mais. O sujeito ainda vai para o púlpito brandindo essa Bíblia aqui, lê um texto por pretexto, sem contexto,
só para enganar os outros, sacode o livro, grita que crê de capa a capa nele, mas não crê em nada, não vive em nada, não pratica nada, não tem nada de Jesus neles, nada do amor de Deus, nada do fruto do Espírito Santo. Eles são mentira. Você está me entendendo? Eles são mentira. Eles são mentira, pura mentira. Eles são mentira. Eles são mentira. Assim como você, filho, filha, é mentira se você está vivendo assim. Você é só uma grande dissimulação. Você é só uma imagem de carne, um boneco de carne, como Paulo diz aos Coríntios, quando ele diz, vós sois carnais, ele está dizendo, vocês são bonecos de carne. Vocês só são ânimos e ânima carnal. O homem homopsíquicos, que ou é pulsão psíquica, ou é só função do boneco, do robô de carne, da máquina solar. É só isso. Não tem vida de Deus, vida no Espírito, consciência de Deus. Não tem a natureza de Deus plantada, semeada e enraizada neles. Não tem. Você já entendeu? Aí você diz, o que eu tenho que fazer? Você sabe. Todo dia eu digo o que você tem que fazer. Todo dia eu digo o que você tem que fazer. Todos os dias, desde o início da minha vida, e desde que você me ouve aqui, eu digo para todo mundo o que cada um tem que fazer. Lavai-vos, purificai-vos, convertei-vos, deixai o mal, aprendei a fazer o bem, porque vós estáis acostumados a fazer o mal. Entreguem-se de coração quebrantado e arrependido, sem autojustificação, sem autoarrazoado de nenhuma natureza, simplesmente se entreguem quebrantados. E aí vocês terão esperança. O contrário é só engano, é só mentira, é só mentira, é só mentira. Jesus, eu peço que essa palavra singela, simples, porém bombástica, forte, violenta na verdade, rascante, lacerante, que nos rasga ao meio como aquele véu do santuário espesso, que revela os recônditos mais guardados e escondidos do nosso ser. Que isso tudo seja exposto, seja trazido à luz, pela luz do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. É o que eu te imploro, agora, em teu nome, Jesus. Amém e amém.